Ok, irmãos, aparentemente agora tudo ok. Vou pedir para alguns irmãos aí que quem tiver celular dê uma conferida. Então vamos, sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa exposição. Irmãos, então, nosso material, vamos continuar trabalhando usando o nosso catecismo, né? A nossa referência sempre, claro, é a palavra de Deus. A pergunta 111 do Catecismo Maior é: qual é o terceiro mandamento? E o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Certo? Essas referências aqui eu esqueci de tirar, quem está vendo o vídeo vai perceber. A pergunta 114 é a pergunta de hoje, e ela diz o seguinte: quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? Então hoje nós vamos aprender esse mandamento. Ele tem razões anexas da parte do Senhor, diferente, por exemplo, de não matarás, não adulterarás, que é lá o mandamento simples, não tem razões anexas. Mas o terceiro mandamento tem. E as razões anexas ao terceiro mandamento estão nas palavras: o Senhor teu Deus, e o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, porque sendo Ele o nosso Senhor e o nosso Deus, não devemos, portanto, profanar nem abusar do seu nome de nenhum modo, especialmente porque Ele está longe de absolver ou poupar os transgressores do seu mandamento. Então, Deus é um Deus misericordioso, de graça, planejou a salvação em Cristo Jesus, mas Ele é um Deus justo, um Deus que não vai absolver ou poupar os que transgridem esse mandamento. Inclusive, aqueles que são filhos de Deus, estão na aliança, devem temer transgredir esse mandamento. Nem deixará que escapem do seu justo juízo, embora muitos deles escapem das censuras e castigos dos homens. Então, Deus vela por punir os transgressores desse mandamento. É isso que nós aprendemos aqui, já lendo a resposta do catecismo, e nós vamos aprofundar nos comentários. Então, o Senhor teu Deus, né, isso reforça o mandamento, o fato de o Senhor ser o nosso Deus, ser o teu Deus, e Ele não tomará por inocente o que tomar o seu nome, né, não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Irmãos, tem várias referências, elas estão citadas lá no catecismo, também estão em tela aí, eu vou ler algumas. Levítico 19:12 diz: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Deuteronômio 28, 58 a 59 diz: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei escrita nesse livro, para temeres esse glorioso e terrível, esse nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Deus está dizendo para o povo da aliança, aqueles que eram salvos pela graça no Antigo Testamento, que Deus tirou do Egito. Deus está dizendo para aquele povo salvo, que se eles não guardassem a lei e não temessem o nome de Deus, Deus faria terríveis as pragas, ou seja, há bênçãos da obediência e há maldições da desobediência. E pastor, tem isso? Sim. E no próprio Antigo Testamento, você vai perceber isso. Quando você vê, por exemplo, lá no livro de 1 Samuel, lembra lá dos filhos de Eli, os sacerdotes? 1 Samuel 2, verso 12, 17, 22 e 24. Eu vou ler 1 Samuel 2, 12, 17, 22 e 24. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Crentes, da família da aliança, né? De certo modo eram crentes, eram sacerdotes, eram do povo de Deus, filhos de sacerdotes, mas eram filhos de Belial, né? Não eram
regenerados, né? Não eram pessoas tementes a Deus. No verso 17 diz: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Veja o pecado. E aí Eli, até que Eli repreendia, né, mas não fazia muito mais do que isso. Ele dizia: não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço, esta fama que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Havia agravantes no pecado deles, porque eles eram sacerdotes. E aí Deus, no capítulo 3, verso 13 de 1 Samuel 3,13, Deus julga a casa de Eli. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Então veja que nós zelamos pelo nome do Senhor, né? E no caso, conselho, pastor, pais, tem uma responsabilidade, né? Aqueles que conhecem, aqueles que estão num relacionamento com Deus, não fica mais leve a responsabilidade. Estamos debaixo da graça, não estamos mais debaixo da lei. Não é, a lógica bíblica não é essa. Nós somos o povo de Deus, Deus está falando conosco. Então veja, Deus nos ensina, nós aprendemos, nós estamos aqui para aprender. E isso é um grande privilégio, mas também nos torna mais responsáveis, nós temos mais luz, mais conhecimento. Então, antes de você ser ensinado, era pecado do mesmo jeito, tomar o nome do Senhor Deus em vão. Mas quando Deus se agrada em nos permitir conhecer essas verdades, isso não ameniza. O fato de estarmos no Novo Testamento, não, isso não ameniza, isso nos coloca debaixo de mais responsabilidade, como povo de Deus, como igreja. Porque nós sabemos mais ainda que Deus toma essa questão a sério. Ele zela pelo seu nome. E nós, como igreja, carregamos esse nome diante da sociedade. Mas por que, pastor, que Deus toma o seu nome de forma tão séria? Irmãos, os nomes de Deus transmitem informações. Não é mera questão de magia, como as pessoas seculares, elas usam nomes de forma mágica. Se repetir esse nome, vai acontecer alguma coisa? Não. O nome de Deus transmite conteúdo, doutrina. E também o nome de Deus revela, os nomes de Deus revelam o modo como Deus se relaciona conosco. Por exemplo, Yahvé, alguns falam Jeová, é aquele nome pactual de Deus que Deus deu a Moisés, quando ele disse: eu sou o que sou. Elohim, outro nome de Deus, né? Outro nome que Deus se revelou aos filhos de Israel. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Senhor Soberano, ou Senhor Soberano. Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh, é o Deus que proverá. E assim vai, né? Yahvé Rofé, Yahvé Nissi, Senhor é a minha bandeira. Tem vários nomes de Deus. Então, os nomes de Deus transmitem conteúdo, doutrina, revelam quem Deus é. O nome de Deus tem a ver a revelação dele, de quem ele é, da sua pessoa. Então, não é só a questão do invólucro do nome, embora também é importante o nome, em certo sentido, devemos honrar e respeitar o nome de Deus, mas o conteúdo, o conceito, Deus é poliglota, né? Ele sabe, quando a gente fala o Senhor, tem grupos aí que enfatizam Jeová o nome, é Yeshua Hamashia, e enfatizam, super enfatizam a questão da nomenclatura.
É claro que Deus entende, quando nós falamos Jesus, Deus sabe que estamos nos referindo ao que no hebraico seria Yeshua. Deus é poliglota, né? Na verdade, Ele criou a faculdade das línguas, né? Nossa capacidade de comunicação. Certo? Então, tem a ver também a questão do nome de Deus com o conteúdo. Então não adianta nada você falar corretamente o nome de Deus, mas o conteúdo está totalmente errado, equivocado, contrário à Bíblia. Então, nós devemos entender, né, quando alguém questiona, ele diz aqui o comentarista, né, Michael Orton, quando alguém questiona o caráter de Deus como El Shaddai, a soberania de Deus, então ele está tomando o nome de Deus em vão, ele está questionando esse nome. Quando questionamos a provisão de Deus, né, para a nossa felicidade e manutenção, estamos negando Deus como Jeová Jireh. Não é só saber que Jeová Jireh é o nome de Deus. Jeová Jireh é o nome de Deus para nós, Deus proverá. Será que como igreja, Deus tem provado por A mais B que não vai faltar, que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Será que na nossa prática, como pais, como igreja, será que, independente se está escrito, né, nas paredes ou registrado, será que nós temos isso claro? A primeira igreja que eu passei, na tesouraria da igreja, tinha lá, Jeová Jireh, né? Acho que não sei se era nos envelopes, né? Qual era a referência ali? Que aqueles irmãos entendiam que quem nos sustenta é Deus. Então eu não tomo o nome de Deus em vão só quando eu blasfemo. Até para nós, irmãos, nós temos que agir de acordo com a ideia, com o conteúdo do nome de Deus. Certo? Então, quando alguém busca estabelecer sua justiça própria, ser justo diante de Deus, nega Deus como Yahvé Tzidkenu, né? Não peguei aqui o hebraico, mas tem uma transliteração aqui. Tzidkenu, né? Uma transliteração aqui. Então, a pessoa está negando que Deus é a sua justiça. Então, é importante o nome de Deus e o seu conteúdo. Certo? Então, por razões teológicas, nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Porque o nome de Deus, os nomes de Deus, irmãos, são a nossa confissão de fé. Nós cremos num Deus que é todo-poderoso, provedor, Senhor. Se você começar a repetir os nomes de Deus, essa é a nossa profissão de fé. Deus é a nossa força, a nossa bandeira. Então, o nome de Deus revela doutrina, conteúdo. Né? Michael Orton, ele diz o seguinte: muitos irmãos dizem assim, eu não quero ser apanhado com toda aquela teologia, eu só quero conhecer o Senhor. Irmãos, como conhecer o Senhor sem conhecer a sua revelação, como Ele se revela na Escritura? Então, Deus se revelou através desses nomes, dessas doutrinas. Então, nós precisamos conhecer, sim, os nomes de Deus, quem Ele é. Outro aspecto é que nós invocamos o nome de Deus para ser salvos. Nós somos um povo que se chama pelo seu nome. 2 Crônicas 7,14, meu povo que se chama pelo meu nome. Os ímpios buscam fazer um nome para eles mesmos, como na Torre de Babel. Mas nós não buscamos o nosso próprio nome. Nós somos um povo que se chama pelo nome do Senhor. Então, torre forte é o nome do Senhor para nós, certo? Então, para nós, o nome de Deus é importante, né? E o comentário, então, de Gerhard dos Vos, ele pergunta, qual o significado em afirmar que Deus é Senhor, Jeová, Yahvé? Deus é soberano, autodeterminado, não limitado, majestoso, né? Devemos ter reverência pelo seu nome. O que significam as palavras teu Deus no terceiro mandamento? Irmãos, lembrem, nós estamos falando da lei, mas a lei foi dada para um povo salvo.
resgatado, que Deus tirou do Egito. Claro que todo ser humano, seja ele do povo de Deus ou não, deve obediência ao Senhor. As pessoas lá fora que não creem em Deus, elas devem obediência ao Senhor. Porém, há uma responsabilidade dupla para nós, crentes, porque somos criação de Deus e fomos redimidos, salvos. Estamos numa relação de aliança, de pacto. E isso reforça o mandamento. Não tomará o nome do Senhor, teu Deus, em vão. É o teu Deus. Deus ao qual você afirma que está em aliança com Ele. Então, quando alguém entra na igreja, é batizado, recebe o batismo, é membro da igreja, é cristão, ele professa o nome de Deus, ele carrega o nome de Deus, ele está em aliança com Deus. É por isso que quando o irmão anda desordenadamente, cai em pecado, sim, irmãos, diz respeito ao conselho, à igreja. Há uma aversão à disciplina. Né? As pessoas têm aversão à disciplina. Mas, quando vivemos e caímos em pecado, ou nos comprometemos com algo e não cumprimos, nós estamos tomando o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. Fazemos conta e não pagamos. Tudo isso toma o nome de Deus em vão. E Deus é um Deus justo, que disciplina. Ele vai usar meios, o pai, os pais, o conselho é um meio de disciplina. Né? A igreja, Deus usa a igreja. Infelizmente há um individualismo muito forte, as pessoas não querem muitas vezes submeter a autoridade dos concílios da igreja. Mas, irmãos, nós devemos, como igreja, entender que é uma das marcas, e a lei de Deus é importante, porque para você disciplinar alguém, você tem que dizer onde foi que ele quebrou o mandamento, porque o pecado é quebra da lei de Deus. Nós não podemos disciplinar alguém porque desagradou o pastor ou algum presbítero. Temos que mostrar na Bíblia onde é que o mandamento, onde é que a pessoa pecou. Então, tomar o nome de Deus em vão é errado para todo mundo, mas para nós, irmãos, mais ainda, para o povo de Deus. Então, nós não devemos ter como padrão os ímpios, que blasfemam, que falam palavrões, que não estão nem aí para o nome de Deus, para o seu testemunho, para o seu bom nome diante da sociedade. Nós, como cristãos, nós devemos zelar pela reputação de Deus. E o que nós fazemos, o modo como vivemos, comunica algo, diz respeito à nossa vida pública, né? Ela diz respeito, nós levamos, aí onde entra o testemunho. E muitas vezes na igreja evangélica se fala do testemunho, mas onde é que está na lei de Deus a base para essa ideia? É essa, a base é essa. Por que é que nós temos que dar bom testemunho? Porque nós somos o povo de Deus, nós carregamos o nome de Deus. No que depender de nós, com a ajuda de Deus, devemos nos esforçar para zelar pela reputação desse nome, o qual carregamos. Ele comenta aqui, o comentarista fala de que muitas vezes a soberania de Deus é negada ou desconsiderada. Né? As pessoas não querem saber da soberania de Deus, tomam o nome de Deus em vão, né? Acham que Deus não vai punir, não vai agir de modo soberano, com santidade e justiça, mas um Deus soberano é um Deus que fica indignado quando o seu nome é tomado em vão. Não é um Deus distante, não é um Deus que fica lá sem fazer nada, passivo. É um Deus soberano, um Deus que intervém, é um Deus que age. A ideia de soberania é essa. Outro problema citado é a perca de percepção dessa relação pactual.
Então, irmãos, o que é que acontece? As pessoas não entendem que estamos em aliança com Deus. Somos o povo da aliança. Somos irmãos, estamos na família de Deus. Então, nós temos que lembrar disso, pensar e lembrar que nós somos um povo, que o meu pecado, quando eu peco, isso enfraquece o testemunho da igreja, isso toma o nome de Deus em vão. Isso dificulta o trabalho do Senhor. Então, nós temos que lembrar disso, nos arrepender, dos nossos pecados, nos submeter a Deus, à sua disciplina. Quando há disciplina da igreja, também nos submeter de boa mente, abraçar com alegria, porque é instrumento de Deus para o nosso bem, porque Deus não deixa escapar do seu justo juízo quem quebrar esse mandamento. Irmãos, Thomas Watson, um pregador puritano, ele diz o seguinte, vou voltar aqui para quem está acompanhando lá o vídeo, quando o mandamento diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O Watson interpreta e diz que aqui está sendo dito o mínimo. Está resumido. E de modo maior, nós poderíamos entender assim, Deus está dizendo assim, eu vou vindicar o meu nome, eu mesmo vou ser juiz e vou intervir para proteger a reputação do meu nome. Quando alguém que você gosta, já parou para pensar? Quando alguém cita alguém que você gosta, um autor, e deturpa, não dá aquela vontade de defender, né? Não foi assim o que a pessoa quis dizer, não. Ou então quando alguém fala que você disse alguma coisa que não foi bem o que você disse. Aí você diz, não disse isso não, viu? Não foi o que eu quis dizer. Então, irmãos, quando nós tomamos o nome de Deus em vão, ou citamos o nome de Deus, Deus ele não vai ser passivo. Ele está ativo, com juízos. Ele não terá por inocente. Ah, pastor, mas eu não estou vendo isso. Irmãos, nós cremos na justiça de Deus. Nós cremos nessas coisas. Ah, parece que os ímpios blasfemam. As pessoas, como o senhor falou aí, as heresias e prosperando. Irmão, nós não andamos por vista. Não é no nosso tempo, não é da maneira que achamos. Porém, eu não gosto de citar muito aqui, exemplo que eu não tenho muitos, mas o Thomas Watson, no seu comentário dos 10 mandamentos, ele cita casos. Ele citou o caso de um indivíduo lá, que blasfemou o nome de Deus e adoeceu, ficou com um câncer na boca e morreu. É muito complicado, né? A gente teme assim, associar algumas circunstâncias e dizer assim, é juízo de Deus, porque a gente não é profeta, não sabe, né? Mas, irmãos, a gente sabe que Deus está julgando, Deus é justo. Eu não sou profeta, mas a palavra de Deus diz que Deus não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Então, nem todos são julgados aqui, é verdade, alguns só vão receber o juízo na eternidade. Mas se nós estivermos atentos, vez por outra, vai ficar claro que há juízos de Deus acontecendo no mundo. Há exemplos de disciplina de Deus na sociedade. Tem aí na internet o pessoal compartilha, que acho que aquele pessoal que fez o Titanic diz assim, esse navio nem Deus afunda, e na primeira viagem afundou. Não tem essas histórias? Pronto, isso aí são exemplos que a história guarda, a história, nem Deus afunda. Lembra lá na Bíblia de, acho que é Herodes, é voz de Deus, ele saiu todo vestido de uma roupa lá brilhosa. Aí o povo começou a dizer, é voz de Deus, não é voz de homem. Aí ele não deu glória a Deus. Aí um anjo veio e matou ele.
E Flávio José, que é um historiador da igreja, também registra isso, não está só na Bíblia não, viu? Registra isso também. Então, embora a gente não possa, a gente tem que ter uma certa humildade, né? A gente não é profeta, não posso dizer assim, ó, essa pessoa está passando isso porque tomou o nome de Deus, não, porque a gente não sabe. Mas nós devemos temer, porque Deus é justo, Ele tem os seus juízos. Ele vai defender a honra do seu próprio nome. É um grave pecado a blasfêmia, o tomar o nome de Deus em vão. Mas, aos nossos olhos, parece que isso está impune. Parece que passa impune. E é por isso que as pessoas não cansam de blasfemar. Né? Não cansam de blasfemar. Então, a literatura, os filmes estão cheios de... os filmes, os entretenimentos, as conversas no local de trabalho, estão cheias de blasfêmia. A cultura moderna, né, não está nem aí para isso. Há um crescimento de linguagem indecente no mundo, mas a Bíblia nos lembra disso, né? Nos lembra que Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Irmãos, eu fiz uma tradução livre aqui de um comentário de Richard Baxter. É bem difícil. Quem é fera aí é um inglês bem antigo, mas eu tentei fazer aqui uma tradução livre. Tradução livre é uma tradução não oficial, e aí tentando pegar o sentido, né? Então, os feras aí vão me perdoando aí se não tiver exatamente igual. Thomas Watson, ele diz o seguinte: o que significa as palavras? O Senhor não terá por inocente. Deus não o deixará impune, nem considerará isso como uma pequena ofensa. Ele mesmo será vingado, mas na verdade talvez seria melhor dizer assim, ele mesmo se vingará por esse pecado. Então, irmãos, esse pecado, ele é direto contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Não matarás, não adulterarás, tudo também é contra Deus, né? Davi diz, pequei contra ti somente. Mas esses primeiros mandamentos, a blasfêmia, né, ela vai direto contra Deus, contra o nome de Deus. E invoca, né, não sei se é essa a melhor palavra, mas evoca a ira de Deus diretamente. Certo? Então, Deus irá se defender. Né? Calvino, o pessoal cita muito aquela frase de Calvino que o cachorro late quando o seu dono é atacado, né? Eu não posso ficar calado quando o nome de Deus é atacado, algo assim, né? Parafraseando. Então, nós devemos lembrar que a gente faz apologética, a gente defende o nome de Deus, mas não é porque Deus está parado, ou porque Deus não possa se defender Ele mesmo. É porque nós somos servos do Senhor. E nós amamos a verdade. Mas não é porque Deus Ele está dizendo aí no mandamento, Ele está dizendo que Ele vai agir. Ele vai vingar, né? Vai tomar vingança contra os seus inimigos. O que significa as palavras? O Senhor não terá por inocente. Deus não deixará impune, nem considerará isso uma pequena ofensa. Ele mesmo vingará esse pecado. Por que essa ameaça é anexada mais a esse mandamento do que aos outros? Porque esse pecado, em primeiro lugar, é uma injúria imediata a Deus. Imediata, direta. Não é imediata, né? É imediata. É direta a Deus. Enquanto eles expressamente mentem e praticam outros pecados, atribuindo-os a Deus e provocam a Deus, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, irmãos: muitas vezes o ímpio ou a pessoa que não teme a Deus, além de pecar, ela diz, estou fazendo isso em nome de Deus, atribuindo a Deus os seus pecados, para se justificar. Então, quando a pessoa prega uma heresia e diz, em nome de Deus estou te dizendo,
e falando uma heresia. Ou então uma autoridade agindo de modo injusto e diz, eu sou a autoridade de Deus, e aí age com injustiça. Quando os governadores ou usurpadores fingem que Deus os autoriza a fazer o mal e a guerrear entre si. Então, pessoas que eram para estar servindo a Deus e usam essa autoridade para cometer pecados, injustiças, oprimir, agir de modo tirano. Quando pessoas perseguem, quando perseguidores e corruptores da religião fingem estar interessados que a vontade de Deus seja feita. Estou fazendo isso aqui em nome da unidade da igreja, do bem da igreja. Enquanto isso, corrompem a igreja, destroem, silenciam os fiéis, tiranizam. Então, muitas pessoas, irmãos, a ideia do que Richard Baxter está dizendo, que muitas pessoas, ao fazerem as suas más obras, os seus pecados, são tão ímpias, tão ousadas, que ainda se arrogam para si a autoridade de Deus. E isso é triste, e terrível. Com isso, eles convocam Deus a se levantar e lançar a mentira e a crueldade de volta sobre eles. Então, quando eles fazem isso, eles estão fazendo com que Deus venha com vingança. Quando a gente pensa no nosso país, os juízos de Deus, maus governos, as mazelas, não só o nosso país, o mundo, que o mundo passa. Irmãos, vejam que a humanidade tem provocado a Deus. Nós, como nação, provocamos a Deus. Os nossos governos, nós como igreja, muitas vezes, mesmo tendo conhecimento de Deus, mesmo sabendo a verdade, vivemos de um modo que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Isso atrai os juízos de Deus. A disciplina, sobre a igreja, os juízos de Deus contra o mundo. Então, embora Deus não diz diretamente para nós, está vendo, está acontecendo isso porque o povo é blasfemo. Mas, sendo sábios, nós vamos perceber essas relações. Então, Deus envia, na época lá dele, ele fala, basta, canhões, prisões, inquisições, pragas, sobre o enganador, e os entrega a si mesmo. Então, quando nós vemos tragédias acontecendo, e é possível, há uma grande possibilidade que sejam juízos temporais de Deus sobre a humanidade. Então, a violência, pragas, doenças, as pessoas estão aí gemendo, clamando, mas não se humilham diante de Deus. Estão aí debaixo de opressão e murmuram e reclamam, mas não se arrependem dos seus pecados, não pedem perdão a Deus das blasfêmias, continuam praticando os males. A gente viu aí na pandemia, continuaram praticando os mesmos males, oprimindo, roubando, não se arrependem. E aqueles que são religiosos, pregando a mentira do mesmo jeito. O povo precisando da verdade, precisando ouvir a verdade. Os políticos, as autoridades, tiranizando do mesmo jeito. Então, tem um momento que Deus vem e vindica o seu nome. Aqueles que, por perjúria, hipocrisia, doutrina falsa e outros pecados, apelam a Deus, tem gente que está no pecado e fica invocando o nome de Deus, apelando a Deus, como se Deus estivesse participando, fosse o autor daqueles pecados. Então, essas pessoas estão convocando Deus para a vingança. É como aquele ditado popular, cutucando com vara curta. Então,
essa impiedade dos dias, né, dos nossos dias, atrai juízos. Na verdade, nós não deveríamos nos assustar com os juízos de Deus sobre o mundo. Como foi dito a Paulo, tens apelado a César, para César irás. A mesma coisa pode ser dito para o mentiroso, o hipócrita, o usurpador, o falso juiz. Acaso tu apelou a Deus, né? Ou seja, usou o nome de Deus em vão e o colocou por pai sobre as tuas mentiras, crueldades, tiranias e falsas doutrinas? A Deus ireis, que irá encarregar-se da causa que lançaste sobre ele. Então, aqueles que ficam em nome de Deus cometendo esses males vão ter que enfrentar o juízo de Deus. Deus será o juiz. Deus julga os segredos dos corações dos homens, como fez com Ananias e Safira. Irmãos, quando os homens quebram as leis, né, da sociedade, eles vão lá nos magistrados, nos juízes. Mas quando o homem peca contra Deus, então o próprio Deus vem contra este homem. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é vingador. Então a razão anexa a esse mandamento é para a gente levar a sério. Então, eu sei que nós vivemos numa cultura superficial, uma cultura de entretenimento. Pastor, mas é só uma brincadeirinha. Está tomando o nome de Deus em vão? Então é coisa séria. Irmãos, nós devemos levar a sério essas coisas. Deus anexa a esse mandamento essa informação para que a gente pense nisso. Não é uma questão de porque desagradou o pastor, aquela brincadeira ou o nome de Deus. Até mesmo nós, sem querer, pela força do hábito. Então nós devemos andar vigilantes, cautelosos, porque Deus é fogo consumidor. Ele não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Nós vimos lá os filhos de Eli, eram da igreja visível. Então, o fato de sermos crentes não nos faz protegidos, como se Deus fosse ser parcial. Não, vocês são crentes, são meus filhos, então... Não, Deus vai nos disciplinar também, mais ainda. Então nós devemos ser pessoas sérias, né? A vingança de Deus é nessa vida ou na próxima, né? Richard Baxter questiona. Ele diz em ambos, tanto nessa vida quanto na próxima. Então, muitas vezes Deus pune nessa vida. Aos nossos olhos parece que não, que está passando impune, os ímpios estão lá prosperando. Mas, algumas vezes, os seus pecados os encontram. E Deus os castiga aqui. Mas, se Deus não os castiga aqui, eles estão amontoando ira para o dia da ira. E, finalmente, Deus vai os castigar, né? Quando Cristo voltar, eles serão convencidos de pecado, do seu pecado, e serão punidos, né? Pela quebra desse mandamento. Então, irmãos, essa razão anexa deve nos convencer, né, como crentes, a sermos pessoas sérias no que diz respeito à verdade, à doutrina, ao nome de Deus. Então, não devemos ter a atitude do mundo, né, que toma de modo superficial o nome de Deus. Conhecer a Deus, conhecer quem é Cristo, principalmente porque é pela invocação do nome de Jesus que nós somos salvos, como Michael Horton bem exemplifica, né? Então, o nome de Deus precisa ser um nome honrado entre nós, na sociedade. Na hora da crise, na hora da dificuldade, as pessoas têm que
entender que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que pregamos, é um Deus vivo, é um Deus que intervém, é um Deus justo, mas também para punir os rebeldes. Irmãos, alguma dúvida, perguntas quanto a essa questão aqui das razões anexas ao mandamento? Irmã Josi pergunta lá no nosso Facebook, irmã Josi, irmã Emily, né? Pastor, as expressões Deus me livre ou Deus é mais, é uma blasfêmia? Então, é uma marca cultural, mas de uma cultura que não teme a Deus. Usa o nome de Deus, é um uso que se torna irreverente porque é um uso superficial, frívolo do nome de Deus. Então, eu sei que muita gente que usa a expressão não está fazendo com malícia. Nem sempre a pessoa que está usando essa expressão, pelo contrário, né, até ela acha que é piedoso fazer isso. Até acha que é espiritual. Né, que citar muito o nome de Deus é bom. Ficar repetindo o nome de Deus. Não, nós temos que usar o nome de Deus de modo adequado, sábio. Então, muitas vezes, essas expressões estão na boca de pessoas que não temem a Deus, né, ou em circunstâncias desnecessárias. Então, nós temos que reformar a nossa prática de expressões culturais. Né? Então, nós devemos evitar usos do nome de Deus desnecessários. Certo? Então, nós devemos evitar isso. Né? Então, respondendo à pergunta de irmã Emily lá. Irmãos, alguém aqui presente, ficou claro aí a ideia do não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Então Deus vai zelar pelo seu nome, nós devemos zelar também, né, por esse nome santo, certo? Há sim juízos de Deus no tempo, né? Nós não temos como ficar dizendo exatamente se algo especificamente é um juízo, mas ele é real, ele existe, né? Deus está tratando dessas questões, e nós também, de acordo com as nossas vocações, devemos zelar. E por que é que nós estamos aqui aprendendo, irmãos? Quando a gente chega na igreja, a gente que é pastor, nós vamos falar na próxima quinta do Dia do Senhor, né? Da guarda do Dia do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado, porque não é que é pecado quebrar esses mandamentos, mas as pessoas não foram ensinadas. Nós não crescemos com a disciplina dentro de casa, com os nossos pais dizendo assim, não fala isso, menino. Então, não é por malícia, a gente se habitua a usar essas expressões, Deus é mais, ou qualquer coisa do tipo. Então, irmãos, nós temos que nos esforçar e nos ajudar. Então, às vezes, lá no grupo da mocidade, teve uma época aí atrás, eu disse, essa brincadeira não é boa, ou esse uso da imagem de Deus não é bom, né? Como a gente já viu, não farás imagem, né? Então nós temos que levar a sério, né, essas questões. Nós não somos salvos pela obediência da lei, mas é a maneira piedosa e que também atrai bênção sobre nós. E nós, embora o mundo jaz no maligno, está condenado, em certo sentido, mas no que depender de nós queremos atrair o favor de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. Então, nós queremos andar de modo piedoso, nós queremos atrair, né, a aprovação de Deus. Então, nós temos que reformar na nossa prática tudo aquilo que ofende a Deus no que depender de nós. E confiar na graça de Deus, né? E pedir perdão a Deus, renovar o nosso compromisso. Então, a gente não pode ficar se escudando na ignorância,
porque não sabe, não sabia, porque não justifica, Deus pode punir. Mas Deus é paciente, Ele tem nos dado tempo. E agora Deus tem nos dado mais clareza. Então, nós temos que nos esforçar mais. Então, entre nós, temos que ser um povo mais sábio. Então, não é que você não vai ter bom humor, brincadeira tem seu lugar, mas com as coisas de Deus, não, né? Então, temos que zelar do culto, da adoração, né? Temos que zelar por tudo isso, certo? Deus é Senhor, pelo nome de Deus. E aí, a aplicação final é essa, isso tem tudo a ver com o nosso testemunho. Tudo a ver com o nosso testemunho, certo? Então, toda a nossa vida, todo pecado, toda vez que pecamos, tomamos o nome de Deus em vão. Quando você quebra um mandamento, você quebra todos. Mas temos que ter equilíbrio. Esse pecado não é menos sério do que o adultério. Quando o assassinato, o roubo, o adultério também toma o nome de Deus em vão. Mas os pecados da língua são sérios. Né? A blasfêmia, o tomar o nome de Deus em vão, o ir contra a reputação de Deus é coisa séria também. Então, a mesma seriedade que nós temos contra o roubo, contra a cobiça, qualquer outro mandamento lá que vai contra o próximo, temos que lembrar que se pecamos nesse mandamento, estamos atraindo juízos de Deus contra nós. Então, como igreja, nós temos que andar de modo santo em meio à sociedade, de modo justo, de modo piedoso. E isso nos humilha, né? Porque é difícil. E aí nós vemos o Sermão do Monte que estamos aprendendo no domingo, a humildade, a submeter às perseguições, né? Não murmurar da providência de Deus. Vamos ser perseguidos pela justiça. Nós vamos ver ser sal da terra e luz do mundo mais na frente, e outros mandamentos que Jesus vai comentar desses mandamentos lá no Novo Testamento, no Sermão do Monte. Né? Então, nós estamos aprendendo essas coisas, né? Como ser piedosos, como obedecer a Deus. Então, a nossa vida pública importa, né? Então, esse individualismo que todos nós temos, irmãos, eu tenho, você tem, nós somos de uma cultura, a vida é minha, não importa, o pastor não tem nada a ver com a minha vida, o irmão, a igreja não tem nada a ver. A gente tem que, isso eu sou filho dessa cultura, você é, todos nós somos. Então, para sermos um povo da aliança, sermos um povo, nós temos que vencer isso, esse individualismo. E entender que nós levamos o nome. Então, nós levamos o nome de Deus, né? De certo modo, a igreja leva o nome de Deus. E o nosso pecado público deve ser tratado, repreendido. Então, Mateus 18, se você vê o irmão num pecado público, vá a ele só, né? Se ele não lhe ouvir, chama dois, se não, leva à igreja, e a igreja, o conselho, né? Nós como conselho, os presbíteros, temos que estar atentos. E isso também deve nos levar a andar com mais cautela nos nossos compromissos, né, na nossa vida, na nossa prática. Irmãos, ninguém perguntou nada, então entendo que ficou claro, né, o assunto. Então, eu vou encerrar aqui orando, certo? Eu vou encerrar orando. Oremos então. Peço perdão, teve uma dificuldade aqui no começo da transmissão, mas vamos orar então, concluindo esse estudo. Oremos. Senhor, nós estamos aqui reunidos, aprendendo da Tua lei, pecadores. A Tua lei, ó Deus, nos mostra que estamos perdidos em nós mesmos, quebramos esse mandamento, tomamos o Teu nome em vão, ó Deus, toda vez que pecamos, mesmo, ó Deus, depois da nossa conversão, tendo luz, tendo conhecimento,
vivemos de modo indigno, de modo relaxado. Ó Deus, caímos em tentações, em pecados particulares e públicos, e com isso, ó Deus, pecamos também diante do Senhor, diante da sociedade, e com isso, ó Pai, teu nome muitas vezes é blasfemado, ó Deus, entre os gentios. Ó Pai, tem misericórdia de nós, envia o teu Espírito, nos dá clareza, nos dá quebrantamento, nos perdoa, ó Deus, os pecados, nos dá, cada um de nós, fazer um autoexame dos nossos pecados passados, tentar perceber também, ó Deus, quando o Senhor nos disciplinou na tua providência, nos submeter, ó Deus, às tuas disciplinas, como o Pai que nos ama e o Pai disciplina os filhos. E também, ó Deus, caso sejamos pegos, ó Deus, surpreendidos em algum pecado, e algum irmão nos repreender, ó Deus, quebranta o nosso coração. Nos dá humildade, nos dá abrir o coração, reconhecer que pecamos, pedir perdão, nos faz prontos a confessar e a perdoar os nossos pecados. Também, ó Deus, quando mais de um irmão, depois de uma primeira tentativa, também quebranta-nos, ó Deus, ou quando for necessário o conselho, os presbíteros, nos repreender, ó Deus, quebranta o teu povo, ó Deus, nos humilha, nos dá prontidão em confessar, em abrir o coração, em restaurar nosso relacionamento com o Senhor, em dar glória ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, como igreja, como povo do Senhor, temos pecado, ó Deus, e sabemos que nada podemos fazer, ó Pai, por nós mesmos, por esses pecados. Mas confiados nos méritos de Cristo, pedimos perdão, perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, nos limpa, nos purifica, e nos dá a andar de modo mais zeloso, mais sério, prudente. Coloca temor, tremor em nosso coração. Tem compaixão, ó Deus, de nós. Abençoa essa igreja, abençoa o nosso testemunho na sociedade, nos dá mais humildade, sabedoria, e nos ajuda, ó Pai, a sermos pessoas que vivem diante do Senhor e dessa aliança, ó Deus. Somos teus, nossa vida é tua, o Senhor é o nosso Deus. Nos dá a honrar o teu nome, o qual professamos e carregamos. Nos dá a noite de paz, nos leva em paz. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz então, vou encerrar a transmissão. Deus abençoe, agradeço a presença de cada irmão, a participação aqui dos irmãos, bem presentes aqui, também os que nos acompanharam. Então, é isso. Algum aviso, irmãos? Vai haver um trabalho aqui na igreja, no sábado, que horas? Às 18 horas, no sábado. Nós vamos ter aqui, as nossas irmãs da SAF estão preparando uma sopa solidária. Então, já houve esse trabalho. Nós temos aqui umas biblinhas. O diácono Raimundo deixou aqui um saco com várias biblinhas, tem ali também atrás. E vai ser feita uma sopa, então é importante que, juntamente com a sopa, seja feito um trabalho também de entregar essa biblinha, evangelizar, falar de Jesus, Pronto. Então, quem puder vir para ajudar, tanto na questão da preparação, quanto na distribuição, e durante a distribuição, ajudar, entregando e conversando com as pessoas, então é bem-vindo a participação. Certo? Então, amanhã esse horário. Domingo, normalmente, nosso trabalho, aqui às 9h30 pela manhã, às 18h à noite, algum outro aviso dos jovens? Então, vamos em paz, uma boa noite a todos e até uma outra oportunidade. Amém.
Vou encerrar a transmissão.